Senhor Jesus, abençoa o teu filho que vai nos falar agora a tua palavra. Continua a usá-lo nas tuas mãos, pois nós estamos ávidos para ouvir a tua voz. Pai, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. De pé como estamos. Severino, pastor. Meus amados, é com muita alegria que eu venho também saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer nosso querido pastor pelo carinho, pela receptividade, pela honra, em termos tantos pregadores, ensinadores neste púlpito de grande envergadura, e o pastor me concede essa oportunidade. Assim, em pé, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, a partir do versículo 1. Livro de Isaías, capítulo de número 53. Os sofrimentos do Messias. Quantos encontraram, pode dizer amém? Quem acreditou em nossa pregação? E a quem se manifestou o conselho do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando para ele, não víamos nenhuma aparência, nenhuma beleza para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não demos a ele valor algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o creditamos como amaldiçoado, rejeitado e ferido de Deus. Na verdade, ele foi ferido sim, mas por causa das nossas transgressões, e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Podeis assentar, queridos. Todas as religiões da terra trazem um conceito diferente a respeito de quem é Jesus Cristo. Todas as pessoas criam para si um conceito, uma tese, uma opinião formada a respeito da pessoa de Jesus e o que ele realizou naquela cruz. É por isso que cada pessoa difere de uma para outra sobre o seu conceito, seu pensamento a respeito de Jesus Cristo. É comum vocês evangelizarem e falar da salvação, falar sobre Jesus, e geralmente as pessoas respondem assim: irmã, irmão, eu não preciso ser crente para morar no céu. Eu não preciso ser crente como você para ter a salvação. Eu não roubo, eu não fumo, eu nunca fiz mal a uma pessoa, eu sou uma boa pessoa. Então observe que por não conceberem a totalidade da pessoa de Jesus, as pessoas e as religiões criam para si métodos, caminhos, mecanismo de autojustificação, de autossalvação. Certa ocasião, uma irmã muito leiga, uma irmã muito simples, ela estava enferma e foi para o médico. E depois de algumas receitas, algumas idas naquele médico constantemente, o médico chamou ela ao canto e disse: senhora, eu pude perceber que parece que a senhora é evangélica. E ela disse: sim, doutor, pela graça do céu, eu sou crente no Senhor Jesus. A senhora pode me responder uma pergunta? E aquela irmã muito simples disse: pois não, doutor, se eu puder. Senhora, por que vocês crentes só cantam para Jesus, só glorificam a Jesus, só falam de Jesus, se na Bíblia de vocês também existe Maria? E Maria não é a mãe do Salvador Jesus? Por que vocês não glorificam a ela e não cantam para ela? E aquela irmãzinha muito simples, mas cheia do Espírito Santo, ela disse: doutor,
Se eu viesse aqui no seu consultório para me medicar, como eu vim hoje, e a sua secretária falasse para mim, olha, houve um imprevisto e o médico não vai comparecer hoje, mas a mãe dele está aqui, a senhora não quer se tratar com ela? Dá certo, doutor? O doutor ficou indignado e disse, claro que não, isso até é um agravante, não foi ela que estudou 10 anos para se tornar médico, foi eu, ela não pode receitar, não pode sarar, não pode medicar. Então aquela irmãzinha cheia da graça de Deus, é assim também, doutor. Quem morreu naquela cruz foi o meu Senhor e meu Salvador. Por isso que nós adoramos a Ele e nós glorificamos somente a Ele. Então veja, meus amados irmãos, que a grande razão porque existem tantas religiões neste mundo, constituídas certamente por pessoas, e as pessoas não conseguem absorver, conceber a plenitude da existência de Jesus, é porque estas religiões criam para si métodos, mecanismos, caminhos para se auto-justificarem, para se auto-salvarem. Por exemplo, a mais próxima de nós, o catolicismo romano. Na sua crença, ensina que o homem pode ser salvo através de missa de mês, de ano de 7º dia, do fogo do purgatório, através do alto flagelo, que é a penitência, machucar o próprio corpo, pagando promessa, que as pessoas podem se salvar através da intercessão dos chamados padroeiros ou santos e a apelação final a Santa Maria. Os espíritas, por sua vez, trazem no seu bojo religioso a ideia de que o homem pode se salvar, sendo generoso, caridoso, ajudando o necessitado, e ainda precisa de um adicional, crer na safra da reencarnação. Outras apelam para a meditação interior, e assim vão criando métodos, caminhos, mecanismos para se autossalvar. E invalidam instantaneamente a pessoa de Jesus, a sua manifestação em vida e o que ele fez naquela cruz. Quem está entendendo esta palavra? Então, esta questão, ela está manifestada desde o Antigo Testamento. Cerca de 300 profecias, 300, falavam sobre a existência vindoura de um Messias. Messias não é nome próprio, Messias é título. Na língua hebraica, Messias significa Yeshua HaMashiach. E na língua grega, Messias significa Iessos Christos. É uma questão de variação nominal, hebraico para o grego. Quando nós aportuguesamos esta palavra, nós traduzimos como Messias, Jesus Cristo, em português, o Salvador ungido. Então veja que 300 profecias faziam alusão à vinda deste Messias. Suas características: número 1, seria nascido de uma mulher virgem. Número 2, ele viria de raízes não muito espetaculares, como o profeta acabou de profetizar, como de uma terra seca, de uma raiz de uma terra seca. Terceira característica, ele viria superdotado da divindade, da plenitude do Criador do céu e da terra, cheio dessa divindade. Agora, qual era o propósito desse Messias? De nascer de uma virgem, de aparecer na terra. Número 1, primeiro propósito, a prioridade: trazer a redenção do seu povo Israel e, consequentemente, a redenção de toda a humanidade. Número 2, segundo propósito, estabelecer o trono de Davi e um reino eterno, que, segundo algumas profecias, ele reinaria de mar a mar e o seu reino nunca terá fim. Terceiro propósito desse Messias: viria restaurar a sorte do seu povo, resgatar a identidade do povo de Israel, promover uma prosperidade em todos os segmentos: prosperidade política, prosperidade econômica e prosperidade social. 300 profecias falando sobre este Messias. Malaquias, Zacarias, Ageu,
Sofonias, Miqueias e tantos outros profetas. E o que mais se destaca sobre a profecia do Messias era um homem chamado Isaías. Por isso que ele é cognominado teologicamente como profeta, quem completa? Messiânico. Foi o que mais se ocupou, inspirado por Deus, a tratar sobre a revelação deste Messias. Agora, veja bem, Isaías capítulo 33, nós não temos tempo. Isaías 40, Isaías 59, Isaías 60, Isaías 61, todas essas profecias estão relacionadas ao nascimento deste Messias e diretamente à restauração do seu povo Israel. O grande problema, meus amados irmãos, é que os rabinos, que eram os pregadores da época, que eram os ensinadores, por conta de uma trajetória existencial, uma história de sofrimento, desde o Egito, 400 anos, atravessa o deserto, 40 anos de sofrimento no deserto, alguns exílios e alguns cativeiros, como 70 anos no cativeiro da Babilônia. Isto nutre dentro do coração dos pregadores e de todo o povo a imagem de um Messias provedor, de um Messias político, de um Messias revolucionário, de um Messias que viria, como algumas profecias declaravam, que iria colocar seus inimigos debaixo dos seus pés, um Messias que viria como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque havia profecias que diziam: e tu, Belém de Efrata de Judá, que entre as tribos és a mais pequenina, mas tu não serás chamada de pequenina, porque em ti nascerá o Messias, o Salvador, e ele vai reinar com cetro de justiça. Então, essas profecias, como a profecia de Isaías que diz que o lugar ermo, seco, vai rebentar uma grande cachoeira de água. Profecias de Isaías que dizia que teus desertos darão pomares, e literalmente está escrito, darão rosas. Então essas profecias de que um guerreará contra 7.000, e o menor será maior do que os teus inimigos. Então o povo de Israel colocava essas profecias do coração, interpretada pelos pregadores e rabinos, e criaram uma imagem de um Messias provedor, de um Messias que iria restaurar sua sorte física, social e econômica. As profecias que estavam relacionadas ao padecimento do Messias, o sofrimento do Messias, eles não entendiam, não dava para absorver, não dava para compreender. Ora, se uma nação espera por mais de 1.000 anos, 2.000 anos, um salvador da pátria, o homem que vai dominar o mundo inteiro, há uma profecia, irmãos, muito forte, que diz que em Israel vai nascer o dominador de todos os dominadores da face da terra. E isso deixou Herodes perturbado, porque tanto a Etiópia, a Pérsia, que hoje é o Irã, a Babilônia, que hoje é o Iraque, as nações vizinhas a Israel, eles ouviam falar deste grande dominador. E Herodes, quando soube que esse menino nasceu, mandou procurar esse menino, porque os magos do Oriente vieram presentear este menino, ver o seu nascimento. E Herodes queria matá-lo, com medo deste dominador dos dominadores. Vocês estão entendendo esta palavra? E Israel descansa nesta promessa de um Messias revolucionário, de um Messias que iria estabelecer a prosperidade no meio do seu povo. E no púlpito da sinagoga, eles não interpretavam as profecias do padecimento, da ovelha muda que não abriu a sua boca, do Messias fracassado, aparentemente, numa cruz. Eles parece que se apegavam àquela caixinha retangular que a gente usava muito aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, que tinha dezenas e dezenas de versículos cortados num papelzinho que a gente chamava de... Era o que acontecia na sinagoga, de tal maneira que um profeta messiânico chamado João Batista, João pregava com tanta autoridade do Espírito Santo, que era comparado com a virtude do profeta Elias.
Ele tinha tanta autoridade que Herodes tinha medo dele. E um dia João estava pregando e a multidão se aproximou dele e disse: tu és o Elias? Ele disse: eu não sou. Tu és o Isaías? Também não. E quem tu és, João? E ele respondeu: eu sou aquele que o profeta Isaías falou antes de eu ter nascido. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho e há veredas dele, o Messias que está vindo para reinar sobre vós. Eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. E um atrevido foi à frente e disse: então tu és o Messias? Aí ele se reduziu ao pó, humilhou-se todinho e disse: eu não sou nem digno de amarrar as sandálias dos seus pés. E quem tu és, João? Eu sou apenas um homem que nasci para preparar o caminho da chegada dele, converter o coração dos judeus para receber ele, o Salvador da humanidade, o Messias de Israel. Porque eu batizo somente para o arrependimento nas águas. Estou preparando o coração do povo. Mas ele que está para vir é maior do que eu, porque ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então veja que João, ele dá testemunho da razão da sua existência. Sim ou não? Para que João nasceu? Qual o propósito? Preparar o caminho e as veredas do Senhor, o Messias. João foi o único que viu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba na cabeça de Jesus, o Messias. Sim ou não? Sim ou não? João foi o único que viu, senhores, Jesus. Ele olha para Jesus, não vê Jesus. Ele vê um cordeiro ensanguentado e ele declara: está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas este mesmo profeta messiânico, quando é levado para a cadeia por causa da sua profissão de fé, ele entra em um princípio de depressão tão grande, irmãos. A depressão de João Batista foi tão forte que ele descreu em tudo que havia crido, que ele desprega tudo quanto ele pregou. E quando chegou o dia de visita, que 2 membros da sua congregação foram visitá-los, e após a visita, João diz para eles: quando vocês chegarem na cidade, perguntem a ele se ele é mesmo o Messias. Quem completa? Ou nós temos que... Ora, como é que eu dou testemunho que nasci para preparar o caminho do Messias? Vejo o Espírito Santo em forma de uma pomba sobre o Messias. Vejo o Messias como cordeiro ensanguentado. E agora eu não acredito mais em nada. Por quê? A culpa não é de João. Porque como João e toda a nação estava impregnada a imagem de um Messias provedor, de um Messias revolucionário, político, de um Messias que iria acabar com os inimigos de Israel, cortar o pagamento dos tributos e iria estabelecer a prosperidade no meio do seu povo. Aí João se vê agora aprisionado e preste para perder a sua cabeça, a sua vida, por causa desse mesmo Messias. Ele diz: não, não pode ser esse Messias, deve ser outro. Vocês estão entendendo esta palavra ou não? O segundo personagem que nós temos aqui em pauta são 2. Eu falo o segundo porque é uma história. Um chamava-se Cleopas. Os discípulos no caminho de Emaús. Eles iam cabisbaixos, frustrados, derrotados. De repente um terceiro vulto, aleluia, se aproxima ao lado deles e vão caminhando. Quem é esse terceiro vulto? O Messias. E ele pergunta: por que vocês estão tão tristonhos, cabisbaixos, lamentando, comentando essas coisas? A Bíblia diz, senhores, eu não estou forçando a interpretação para vocês comungar com o meu raciocínio. Sua Bíblia diz que eles não perceberam quem falava com eles. Então subentende que eles estavam tão para baixo emocionalmente, frustrados, derrotados, que eles iam comentando entre os dois e de cabeça baixa, nem prestaram atenção quem falava. E ele responde sem prestar atenção: só tu és forasteiro em Israel? E caminhando, não sabes tu o que aconteceu há poucos dias? Onde um homem chamado Jesus de Nazaré
profeta de Deus, poderoso em obras, que fez milagres e maravilhas no meio de nós, foi entregue por Pôncio Pilatos e os príncipes da nossa sinagoga para ser crucificado. E eu gostaria, com a permissão do nosso pastor, se alguém audivelmente pudesse abrir sua Bíblia e ler para toda a congregação, como é o culto de ensino, Lucas 24, versículo 21. Vamos lá, rapidinho. Versículo 21. Não, que reinasse não. Muito bem, diga comigo, nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Diga, contudo, faz 3 dias. Agora olha aqui para mim. A redenção foi efetuada, sim ou não? Havia 3 dias que a redenção de Israel e de toda a humanidade foi concluída no Calvário. Quando ele disse, Pai, a obra está consumada. Naquele momento, a redenção foi estabelecida. A porta da graça foi escancarada para todo pecador que recebesse o sacrifício de Jesus. A redenção foi feita 3 dias. Mas por que eles não reconheceram? Porque havia dentro da nação, do púlpito da sinagoga, a imagem de um Messias revolucionário. Um Messias que iria trazer uma redenção física, social, econômica e política. Um Messias que ia curar os enfermos, como ele curou. Um Messias que iria abrir porta de emprego, queria dar chave de carro novo, de moradia própria, de casa, de apartamento. Eles descansavam na existência da promessa desse Messias, de uma redenção física e social. Vocês estão entendendo esta palavra ou não? O terceiro personagem que nós temos aqui é muito interessante. Ele era o tesoureiro da rainha Candace. Depois de Salomão, o maior reino da terra, que era da Etiópia. Este tesoureiro, a Bíblia diz que ele vinha de Jerusalém. Estava voltando da primeiro, veio do culto, voltava da adoração, e ainda estava lendo a Bíblia Sagrada dentro do seu carro. Agora vamos conjecturar, irmãos, se ele era o primeiro ministro da economia da Etiópia, que era uma potência na época, todo o tesouro da rainha passava na sua mão. Ele não vinha numa carroça, ele não vinha num carrinho qualquer. Imagina a carruagem desse homem, sim ou não? Ele estava lendo, qual era o livro que ele lia? O que vocês leram hoje. E o Espírito Santo chama Filipe e diz, Filipe, ajunta-te àquele carro. Filipe corre, e a carruagem prossegue. Filipe chega junto da porta, vê o homem lendo a Bíblia, e Filipe pergunta, entendes tu o que lês? O que é que o homem responde para Filipe? Como é que eu vou entender? Se não há ninguém que me ensine. Paciência, irmãos. Esse homem veio do culto, ele ouviu o coral cantar lindamente, ele ouviu a mocidade louvar, ele ouviu o rabino pregar, interpretar as escrituras, as profecias, voltava lendo a Bíblia, mas não entendia nada sobre o plano da redenção, da salvação, porque a mensagem do púlpito e os louvores só apresentavam o Messias de uma redenção social e física. Vocês estão entendendo isso ou não? Será que não é isto que está acontecendo na igreja evangélica atual? 90% dos hinos que se cantam no meio não adoram a Deus, não glorifica a Deus, não enaltece a salvação. É só chupetinha de consolo, que começa na terceira pessoa do singular. Você está na prova, você está chorando, você está triste, você está gemendo, você está no fundo do poço, e você vai sentar na mesa do rei, e vai comer na mesa do rei. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo, quem te viu humilhado vai te ver exaltado. E agora tem um louvor que canta todo domingo nas igrejas por aí, e eu vou dar a volta por cima, e vou dar a volta por cima, e todo mundo dando a volta por cima. Será que não dá para perceber, gente,
que esse ciclo vicioso não adora a Deus? A gente canta mais para os crentes e para as pessoas do que para Deus? Sim ou não? O verdadeiro sentido do louvor não é me consolar, não é a terceira pessoa do singular, você. Não, o verdadeiro sentido do louvor não é horizontal, mas é vertical. Não é daqui para lá, mas é daqui para o coração de Jeová. Independente da circunstância da minha vida, sapato pode estar furado, gola da camisa rasgada, aluguel atrasado, menino doente dentro de casa, porta de emprego fechada, mas o adorador não se rende às tribulações. Ele vai para a congregação com a família, às 19 horas, dobra o joelho na congregação, e o dirigente não sabe de nada, mas o Espírito de Deus conhece tudo. Chama ele para cantar, chama ela para louvar, e quando ela sobe no púlpito, ele sobe no púlpito, ao invés de cantar chororô, tristeza, chupetinha de consolo ou ladainha, ele enche o pulmão de graça e de gratidão e começa a adorar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Você pode levantar a mão e declarar: grandioso és tu, grandioso és tu. Então Senhor, grandioso és tu. Mas o sapato está furado, a gola da camisa está rasgada, aluguel está atrasado, mas tem nada não. A tormenta é grande, o mar é bravio, mas eu não vou afundar não. Jesus está no barco, Ele é meu capitão. Eu vim aqui para adorar a Ele em espírito e em verdade. Quem está entendendo esta palavra pode adorar e glorificar ao Senhor. É o retrato do Messias revolucionário. Hoje muitas igrejas e ministérios em São Paulo subsistem só de campanha. É verdade ou estou exagerando? E o povo está igual aquele homem dentro da carruagem. Como é que eu vou saber se ninguém me ensina nada sobre salvação? Porque ele lia a passagem que dizia: como ovelha muda, foi para o matadouro, diante dos seus assassinos, e não abriu. E ele pergunta: de quem é que o profeta está falando? É dele mesmo ou é de outro homem? E Filipe, abrindo as escrituras, lhe anunciou a Jesus. Quem é Jesus? Diga, quem é Jesus? Jesus não estava no céu como filho. Jesus só foi filho no dia que ele foi gerado. Quem é Jesus? João teve a revelação. É o único evangelista que difere da sua forma literária dos três primeiros. Mateus, Marcos e Lucas. Começa o seu evangelho falando de uma manjedoura, falando dos reis magos, falando do presépio, falando do batismo de Jesus. João é o único que prefacia o seu evangelho dizendo: no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e no princípio estava contido dentro de Deus. Jesus não estava no céu como filho. É errado eu dizer o filho encarnou. Não, Jesus não encarnou como filho. O próprio João, na sua epístola, ele diz: três testificam no céu. Primeiro, o Pai. Segundo, não, ele não estava no céu como filho. João diz: três testificam no céu. Primeiro, o Pai. Segundo, a palavra. E terceiro, o Espírito Santo. Ele estava no céu como a palavra de Deus, que era o próprio Deus, que estava contida em Deus. Quem está entendendo esta palavra? Ele é filho no dia que ele é gerado dentro de uma virgem.
porque o mesmo Senhor lhe dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz a um menino, e ele será chamado Emanuel, que traduzido no hebraico quer dizer Deus que vira gente. Deus encarnado é Deus conosco. Levante a mão se você está entendendo esta palavra. Agora, eu já estou concluindo. Eu queria que vocês prestassem atenção. Por que Deus se faz carne? João 1,14. E o verbo se fez? Era a encarnação de Deus. Este corpo, irmãos, não foi criado para o diabetes. Este corpo não foi criado para o câncer, para a dor. No projeto original da criação, este corpo foi revestido da glória de Deus. O homem não foi criado para 50 anos, 80 anos, nem 1 milhão de anos. O homem foi criado para a eternidade. Tanto é que este corpo, no dia do arrebatamento, a Bíblia diz que ele se revestirá da incorruptibilidade. Então Jesus, no arrebatamento da igreja, ele vai restituir a incorruptibilidade deste corpo, que era o projeto original do Pai no Jardim do Éden. Vocês estão entendendo esta palavra? A maior afronta ao coração de Deus, que entristece Deus, é quando ele vê o corpo de uma criatura indo para o sepulcro, e em 24 horas, o bicho comendo fácil, a pele diluindo e apodrecendo. Não, Deus não criou a criatura para putrefação. Deus criou este corpo para a eternidade. Mas ele diz: se pecar, certamente o homem conhece o dano da morte e o limite da vida, e passa a ir a 70, 80 anos, 90 anos, por causa da sua desobediência no Jardim do Éden. Quando Adão peca, ele morre. O sangue de Adão é derramado. Eu não sei se está aí na projeção, Lucas 5, 17 e 19, que diz assim: o que é que está escrito? Isto. Dê um toque, meu filho. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por que Deus, pastor Zé Wellington, precisava ver o sangue no umbral de uma porta? Por que uma prostituta chamada Raabe, ao guardar 2 espias de Israel, e quando os soldados de Jericó vão embora, aí ela diz assim para os 2 espiões: eu estou sabendo o que o Deus de vocês fez a Og lá no deserto e fez a Faraó lá no Egito. Eu estou sabendo que o Deus de vocês vai entrar aqui com os soldados de Israel, pela mão de Josué. E ela diz assim, é lindo, irmãos, quando ela diz: e eu estou sabendo que em cima do céu e sobre a terra não há Deus igual nem maior do que o Deus de vocês, o Deus de Israel. Aí ela diz assim: já que eu salvei a vida de vocês aqui, na minha laje, dá-me um sinal certo. Diga, dá-me um sinal certo, que quando Josué vier com a espada e o exército, ele vai usar de beneficência comigo, meu pai, minha mãe e meus irmãos, e vai salvar toda a minha família. Aqueles 2 homens deram na mão daquela mulher o quê? Dê um toque aí, meu filho. Olha ali, deram o quê? Josué passa o exército em revista e diz assim: olha, a ordem de Jeová é destruir toda Jericó, mas na casa que vocês virem um fio vermelho pendurado na janela, pode pular a casa, não haverá morte lá dentro, porque Jeová vai justificar e salvar, porque o fio vermelho está naquela janela. Por que Deus exigia ver o sangue no umbral de uma porta, pendurado numa janela, representada por um fio vermelho? Porque que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de... Então Paulo responde. Dê um toque aí, meu filho. Eu não sei se vocês têm acesso à projeção pela distância, mas vamos ler todos juntos, formando um lindo coral para a glória de Deus. Vamos lá?
2, mais um toque. Novamente, vamos lá. Leia. Porque então é a questão de Adão. O sangue de Adão é derramado. A morte passa a reinar para toda a humanidade. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim ou não? É necessário agora que um outro homem, em caráter de obediência e substituição, ele venha morrer em cima do altar e através do seu sangue derramado, a vida eterna seja restituída para toda a humanidade. Deus procura na terra este homem e não encontra. Por que Deus não encontra? Porque a Bíblia diz que todos e foram destituídos, não havia um justo. Satanás diz assim: vou levar toda a humanidade para a porta do inferno. Não tem um redentor, não tem um salvador e não tem um justificador. Só que o diabo havia se esquecido que não existe nada impossível para o Senhor nosso Deus. Quando o diabo pensa em levar a humanidade para o inferno, Deus levanta-se do trono e abre um parênteses das leis, das exigências eternas e cria aquele artigo de lei. O que é que está escrito ali? A lei do sacrifício dos animais. É daí que entra na história da humanidade esse procedimento: cordeiro, carneiro, ovelha, ave, novilho, sendo imolado e o sangue derramado em cima do altar. Quando Deus vê o sangue do animal, Deus se alegra, porque tem o elemento da justificação. E agora Deus estende as mãos e Ele perdoa todo pecador e toda a congregação. Quem está entendendo esta palavra? Só que tem um detalhe, irmãos, é que o sangue dos animais encobria o pecado, mas não tirava o pecado. Por que não tirava? Porque quem deveria morrer era o homem, não eram os pobres inocentes animais. Estão entendendo isso ou não? Eles entram na história porque Deus não encontra um homem com sangue puro para redimir a humanidade. O sangue dos animais era um paliativo, diga paliativo. Quem aqui já sentiu dor de dente, pelo menos uma vez na vida? O pastor está rindo. Quem aqui sabe nome de anestésico para dor de dente? Xilocaína, 1 minuto, Passajá, Anador, Cibalina no Voga, é do tempo do ronca. Você passa a xilocaína, toma 1 minuto, um Anador, o que é que acontece? A dor some, sim ou não? Quando passa o efeito do medicamento, o que é que acontece? E por que a dor volta? Porque o problema do dente não é a dor, é o cisto, é a infecção que está no dente. E para cada dente infeccionado e dolorido, o remédio não é 1 minuto, nem Passajá, nem Anador. É o alicate do doutor, que limpa, que restaura, que arranca o mal. O sangue dos animais era uma xilocaína. Tanto é que na língua hebraica, expiar quer dizer cobrir. Cobria o pecado, recebia o perdão, mas não saía de dentro do coração. Estão entendendo esta palavra ou não? Foi daí, meus amados, que Deus olha para a terra, não vê um sangue puro para ser derramado pela humanidade. E Deus diz: já que não tem ninguém, eu mesmo vou descer à terra e vou me humanizar, vou me revestir de capa de homem, mas eu vou vencer Satanás de uma vez por toda. E vou trazer a humanidade para perto de mim, pelo poder do meu sangue. Levante a mão, adore e glorifique o nome de Jesus. Deus olha para baixo e vê uma moça chamada Maria. Não é uma moça do lepo-lepo, do funk, nem do pagode, nem da dança da boca da garrafa. Era uma moça que dizia: Jeová, aqui está a tua serva, faz a tua vontade em mim. O anjo chega na porta dela e diz: bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque em ti o Espírito Santo vai descer sobre ti, e um menino vai nascer, e será chamado Messias, o Salvador ungido, porque vai salvar o mundo dos seus pecados. A moça se escandaliza e disse: não pode acontecer.
porque eu não conheço vontade de homem na minha vida, eu sou virgem. E o anjo disse: minha filha, não se escandalize, porque o que está sendo gerado em ti não é vontade de homem qualquer, mas é o Espírito de Deus quem vai entrar sobre ti e vai gerar essa criança. Quem está entendendo esta palavra? Irmãos, isso é tremendo. 9 meses, o feto é colocado como criança dentro de uma manjedoura. Grita igual menino, esperneia igual criança recém-nascida, chora. Maria acalenta o menino, dá de mamar no menino, dá banho no menino, troca as fraldinhas do menino. Por fora era pele, nervo, osso e carne e sangue, mas dentro era Jeová encarnado, Deus descendo da glória para se tornar homem e salvar toda a humanidade. Quem está entendendo esta palavra pode glorificar a Deus. Eu deixo para meditação para vocês, que eu concluo agora, Colossenses 1:19 e Colossenses 2:9. Vocês podem ler em casa. E foi, diga assim comigo, e foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse corporalmente nele, Jesus Cristo. Isso aqui era o menino gerado, dentro dele era Jeová encarnado, o Deus que veio trazer a salvação para toda a humanidade. Quem está entendendo esta palavra? Por isso, pastor Zé Wellington, quando a gente vê tanto mimimi na igreja, é porque ainda não caiu a ficha na mente dos crentes o que é Jesus e o que ele fez naquela cruz. Estão entendendo isso? Foi convidado por uma família para orar por uma irmã. Entrou em depressão. Ela mora em cima do prédio da igreja, no apartamento. Não desce para o culto. E eu pensei que era uma doença grave, algum problema que estava afetando, deixando ela com depressão. Ela abriu o coração e disse: pastor, eu vou falar para o senhor, meu pai e minha mãe estão aí, eu não quero mais ir para a igreja. Mas por quê, irmã? É porque eu sou a segunda regente do ciclo de oração. E vai ter a festa agora, na outra semana, e a primeira regente e a segunda fizeram a farda, fizeram o cartaz, fizeram toda a programação, os brindes das irmãs, e não me consultaram nada. É o retrato de muitos crentes hoje, irmãos, que brigam por causa de cargo, de posição, de cadeira no púlpito. Se o pastor não promove um degrau do ministério, vai infartar, quer sair do ministério, quer sair da igreja, porque ainda não caiu a ficha de quem é Jesus e o que ele fez naquela cruz. Eu estive agora sábado e domingo pregando na convenção Escola Bíblica da Comadeste, lá no Rio de Janeiro, Jonas de Paula, e houve uma situação, e eu disse: irmão, se vocês soubessem quem é Jesus e o que ele fez, teria até vergonha de apresentar essas brigas aqui. Amados, se ele se faz homem para levar minha alma para o céu, eu vou me reduzir cada dia mais, me santificar todo dia mais, para adorar e glorificar a ele e poder ir para o céu. Fique em pé nesta noite e vamos agradecer ao Senhor, porque ele vive. Manhã, porque ele vive. Se tem uma pessoa não crente, não evangélica, que nesta noite conheceu o plano da encarnação, Deus se faz carne, se faz homem, para lhe dar o perdão e levar você para o céu. Tem alguém para Jesus? Uma moça, um rapaz, um senhor, uma senhora? Se não tem, que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos gratos por esta tão preciosa mensagem. Quero lembrar aos irmãos, amanhã, quarta-feira, nós teremos pela manhã e à tarde a nossa reunião do círculo de oração. À noite teremos culto de libertação. Quinta-feira teremos culto, sexta-feira culto, sábado
estudo da Palavra de Deus para os professores da escola dominical e domingo pela manhã a nossa escola dominical. A irmã Maria Pereira está agradecendo à igreja suas orações em favor do seu esposo. Deus o abençoou, ele já está livre da sua enfermidade. Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Amado Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra que o Senhor nos trouxe, pelos hinos cantados, ó Senhor. Agora estaremos regressando para o nosso lar. Leva-nos na tua paz, ó Senhor. Põe o teu anjo ao nosso lado. Jesus nos guarda. Senhor, nos livra de todo acidente, de todo e qualquer mal. Conceda-nos uma noite de paz, tranquila, de comunhão contigo. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Glória a Deus.